Introdução. Em defesa de tudo mais. A única desculpa possível para este livro é a de ser uma resposta a um desafio. Mesmo um mau atirador se torna digno quando aceita um duelo. Quando, algum tempo atrás, publiquei uma série de artigos apressados, mas sinceros, sobre o nome de hereges, vários críticos por cujo intelecto tenho o maior respeito, posso mencionar o Sr. G.S. Street, George Slight Street, 1867, 31 de outubro de 1936. Foi um crítico literário, jornalista e novelista britânico. Associou-se aos antidecadentes, oposição ao decadentismo centrado ao redor de Oscar Wilde, na redação do National Observer. É mais conhecido pelo romance The Autobiography of a Boy, onde satiriza estetas contemporâneos como Oscar Wilde e Lord Alfred Douglas. A sua crítica pode ser encontrada na internet. Mr. Chesterton, The Outlook, 17 de junho de 1905. Disseram que tudo ia muito bem quanto à defesa de que todos devem afirmar sua própria cosmologia, mas que eu evitava cuidadosamente sustentar meus preceitos com exemplos. Começarei a me preocupar com a minha filosofia, disse o Sr. Street, quando o Sr. Chesterton nos tiver oferecido a sua. Sugestão descuidada para quem está pronto a escrever livros após a menor provocação. Mas, apesar de ter inspirado e criado esse livro, o Sr. Street não precisa lê-lo, e se efetivamente o ler, descobrirá em suas páginas que tentei de uma forma vaga e pessoal, através de um conjunto de imagens mentais, e não de uma série de deduções, afirmar a filosofia na qual, enfim, passei a acreditar. Não a chamarei minha filosofia, pois não a fiz. Deus e a humanidade a fizeram, e ela me fez. Muitas vezes me imaginei a escrever um romance onde um velejador inglês errasse ligeiramente os cálculos de sua trajetória e viesse descobrir a Inglaterra sob a impressão de que era uma nova ilha nos mares do sul. Sempre descubro, no entanto, que sou muito ocupado ou muito preguiçoso para esse belo trabalho, e por isso não há motivo para não revelar o roteiro a título de ilustração filosófica. Haverá provavelmente uma impressão geral de que o homem que desembarcou, armado até os dentes e falando por sinais, com a missão de cravar a bandeira britânica no Templo Bárbaro, que era, na verdade, o pavilhão de Brighton, suntuoso monumento em estilo indiano que o rei Jorge IV mandou construir no sul da Inglaterra, se sentiu um belo tolo. Não me preocupa aqui em negar que parecia um tolo, mas imaginar que ele se sentiu como um tolo, ou ao menos que o sentimento de insensatez era sua emoção preponderante, prova que o leitor não estudou com suficiente delicadeza a rica natureza romântica do herói de nossa fábula. Seu erro era realmente um erro invejável, e ele o sabia, se era o homem que imagino. O que seria mais encantador do que combinar em poucos minutos o terror da terra absolutamente estrangeira e a segurança cálida de voltar à pátria e ao lar? O que seria melhor do que experimentar todo o prazer da descoberta da África do Sul sem a necessidade repugnante de lá desembarcar? O que seria mais glorioso que se preparar para descobrir a Nova Gales do Sul, estado da Austrália, e então perceber, como uma efusão de lágrimas de júbilo, que se tratava realmente da velha Gales do Sul, região do país de Gales que faz divisa com a Inglaterra. Ao menos, esse me parece ser o problema principal para os filósofos, e também, em certo sentido, o principal problema deste livro. Como podemos evocar um espírito de espanto diante do mundo, mas que nele também encontre o seu lar? Como a peculiar aldeia cósmica, com seus cidadãos bípedes, quadrúpedes e afins, suas lamparinas monstruosas e ancestrais, pode nos dar a fascinação de uma cidade estrangeira e o conforto e a honra de estar em nossa própria pátria. Mostrar que uma fé ou filosofia é verdadeira sob todos os pontos de vista seria uma tarefa imensa, mesmo para um livro bem maior do que este. Faz-se necessário seguir uma linha de argumentação, e é a seguinte linha que aqui me proponho a seguir. Quero defender minha fé à maneira de resposta particular a essa dupla necessidade espiritual, a necessidade da perfeita harmonização do familiar e do desconhecido, uma composição que a cristandade corretamente chamou de romance, pois a própria palavra romance sorve seu sentido misterioso e arcaico de Roma. Quem discute algo deve primeiro dizer aquilo que não discute. Além de afirmar aquilo que deseja provar,
deve sempre afirmar o que não se propõe a provar. Aquilo que não busco provar, que tomo como algo que partilho com o leitor médio, é a atratividade de uma vida ativa e plena de imaginação, pitoresca e cheia de curiosidade poética. Uma vida tal como o homem ocidental parece ter sempre desejado. Se um homem diz que a aniquilação é melhor que a existência, ou a existência vazia melhor que a variedade e a aventura, ele não é o tipo de pessoa comum a que me dirijo. Se um homem prefere o nada, nada posso lhe dar. Mas praticamente todos que conheci no Ocidente que habito concordariam com a proposição geral de que precisamos desta vida de romance prático, da combinação de estranheza e segurança. Precisamos enxergar no mundo uma combinação da ideia do espanto e da ideia do acolhimento. Precisamos ser felizes nesta terra de maravilhas sem nos instalar no mero conforto, e buscarei mostrar nestas páginas que esse é acima de tudo o triunfo do meu credo. Mas tenho uma razão peculiar para ter mencionado o homem que descobriu a Inglaterra num iate. Sou esse homem. Descobri a Inglaterra e não vejo como este livro pode evitar o egocentrismo. Também não vejo, para ser sincero, como evitar que seja maçante. O tédio me libertará, no entanto, da acusação de irreverência. O mero sofisma leve e sem consequências é o que mais desprezo, e é talvez significativo que seja aquilo de que geralmente mais me acusam. Nada conheço de tão desprezível quanto um mero paradoxo, uma mera defesa engenhosa do indefensável. Se fosse verdade, como se tem dito, que Sr. Bernard Shaw, 1856-1950, escritor de teatro, crítico e polemista irlandês, tornou-se o principal dramaturgo de sua geração e recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1925. Foi, ao mesmo tempo, o antagonista favorito e grande amigo de Chesterton. Vive de paradoxos. Ele deveria ser somente um milionário comum, já que um homem capaz de semelhante atividade mental inventaria um sofisma a cada 6 minutos. É fácil como mentir, pois é o mesmo que mentir. A verdade é que o Sr. Shaw é cruelmente limitado pelo fato que não pode contar uma mentira que não tenha visto como uma verdade. Encontro-me sob a égide da mesma servidão intolerável. Nunca em minha vida disse algo simplesmente engraçado, apesar de ter sido tomado, naturalmente, pela típica vanglória humana e ter acreditado que algo era engraçado por sair de minha boca. Uma coisa é descrever uma entrevista com um górgona ou um grifo, criaturas inexistentes. Outra é descobrir que os rinocerontes existem e se deleitar com o fato de que parecem inverossímeis. Buscamos a verdade, mas pode ser que busquemos instintivamente as verdades mais extraordinárias. E ofereço este livro com os mais caros sentimentos a todos os alegres companheiros que odeiam o que escrevo e consideram, com muita justiça, até onde sei, toda minha obra uma imensa palhaçada insossa ou uma única piada cansativa. Pois se este livro é uma piada, o feitiço se volta contra o feiticeiro. Sou eu o homem que com a mais completa ousadia descobriu o que já fora descoberto. Se há um elemento farsesco no que se segue, a farsa deverá ser debitada de minha conta, pois esse livro explica como tive o desvaneio de ser o primeiro homem a colocar os pés em Brighton, somente para depois descobrir que fui o último. Narra minhas pantagruélicas aventuras em busca do óbvio. Ninguém pode considerá-las mais patéticas do que eu. Nenhum leitor pode acusar-me de tentar fazê-lo de tolo. Sou eu o bobo da corte da história, e nenhum rebelde poderá me tirar desse trono. Confesso livremente todas as ambições idiotas do fim do século XIX. Tentei, como todos os outros rapazotes solenes, estar à frente do meu tempo. Como eles, tentei estar alguns minutos adiante da verdade. E descobri que estava 1800 anos atrasado. Afetei uma voz de exagero dolorosamente juvenil ao proferir minhas verdades. E fui punido da forma mais justa e irônica, pois mantive minhas verdades. Só que descobri, não que eram verdades, mas que simplesmente não eram minhas. Quando imaginei que estava sozinho, na verdade, encontrava-me na ridícula posição de ser sustentado por toda a cristandade. Pode ser, e os céus me perdoem por isso, que tenha de fato tentado ser original, mas só consegui inventar uma cópia inferior das tradições já existentes da religião civilizada. O homem do iate pensou que era o primeiro a descobrir a Inglaterra. Eu pensei que era o primeiro a descobrir a Europa. Tentei realmente fundar a minha própria heresia,
e quando tinha dado os últimos retoques a essa obra, descobri que era a ortodoxia. Talvez alguém se divirta com a narrativa desse feliz fiasco. Pode ser divertido para um amigo ou um inimigo ler como gradualmente aprendi da verdade de uma lenda perdida, ou do erro de alguma filosofia dominante, coisas que poderia ter aprendido no meu catecismo, se eu tivesse estudado. Pode existir, ou não, algo de divertido em ler como finalmente descobri em algum clube anarquista ou templo babilônico. Chesterton se refere às sociedades ocultistas das quais participou. Aquilo que poderia ser encontrado na paróquia da vizinhança. Se alguém se divertir com a descoberta de como as flores do campo, ou as frases em um ônibus, os acidentes da política, ou os sofrimentos da juventude se uniram em uma certa ordem para produzir uma certa convicção sobre a ortodoxia cristã, possivelmente lerá este livro. Mas em tudo existe uma divisão razoável do trabalho. Escrevi o livro e nada neste mundo me induziria a lê-lo. Acrescento uma nota puramente pedante que aparece, como deve ser a uma nota, no começo do livro. Estes ensaios se preocupam somente em discutir o fato concreto de que a teologia central do cristianismo, suficientemente resumida no Credo dos Apóstolos, é a melhor fonte da vitalidade e da ética sólida. Não há intenção de discutir a questão muito fascinante, mas bem distinta, de qual é o presente assento da autoridade responsável pela proclamação do credo. Quando a palavra ortodoxia é aqui utilizada, ela significa o credo dos apóstolos, como compreendido por todos que se diziam cristãos até pouco tempo atrás, e a conduta histórica geral daqueles que sustentaram esse credo. Fui forçado por questões de espaço a confinar-me ao que recebi desse credo. Não toco na questão muito debatida pelos cristãos modernos sobre a autoridade que o originou e o sustenta. Isso não é um tratado eclesiástico, mas um tipo muito desleixado de autobiografia. Mas se alguém desejar conhecer minhas opiniões sobre a natureza atual e real da autoridade, o Sr. G.S. Street só precisa me lançar um novo desafio e escreverei um novo livro.